louvarmos, adorarmos e bendizermos ao nome de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado. Trago um abraço da minha igreja, a igreja do Nazareno, aqui em Vila de Cava, e também do meu pastor Mateus e todo o ministério ali presente, todos os ministros, para a amada igreja. Para mim é um motivo de grande alegria sempre estar aqui ministrando com os amados irmãos e também nesse ministério Forças Renovadas. Mande meu abraço, pastor Gilberto. O homem de Deus muito me incentivou quando eu lancei meu primeiro livro, Dona, o Segredo da Graça e da Conquista Revelada, até mesmo porque a sinopse que está na 4ª capa do livro é dele, pastor João Guedes, ele que foi lá e escreveu para mim com todo amor e carinho, né? E está aí, para a glória de Deus. Já tive com o pastor Bolívar, aí eu estava com algumas 18, 17 unidades, falei, Bolívar, fica à vontade, vende aí, mano. Depois a gente conversa. E tá lá, amém? Para a glória de Deus. E temos também no Wattpad o livro de poemas, frases e pensamentos. Tá lá, no Wattpad, Rafael Martins. Tá bom, gente? Amém. Seja lá o que você ouviu, lá você vai ver da fonte deste autor, diretamente das minhas próprias mãos. Por gentileza, abram as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Estou muito feliz aqui de ver diversos rostos já, né, da nossa caminhada, diversas pessoas que começaram junto com a gente lá atrás e que hoje estão aqui, né, como uma atalaia na presença do Deus eterno. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? O título hoje é Vencendo o Medo e a Insegurança. Não é isso? Isso aí. Aleluia. Deus não te deu espírito de temor. Eu também quero comentar aqui rapidamente com os irmãos, né? Aqueles que sabem, aqueles que não sabem. Nós temos um canal que se chama Pod Vaso. É um podcast, né? A gente costuma dizer que é o podcast mais futuro do YouTube, né? E ali nós convidamos muitos cristãos para poder dar o seu testemunho. Você quer edificar a sua vida? Visite o nosso canal lá no YouTube, Pod Vaso, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3, vai dizer assim: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aleluia. Segundo livro dos Reis, rapidamente, para nós encerrarmos aqui esses versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 13. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida, e deixe 50 teus servos,
eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Amém, igreja? Podemos assentar. Aleluia. Se assente dando glória a Deus Todo-Poderoso, ao consumador da nossa fé. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, edificante, animadora. Ela vem para nos corrigir, vem para nos edificar, para nos levantar, para nos fortalecer. Essa é a palavra de Deus, que serve em todos os aspectos de nossas vidas. E nesse tema não seria diferente, né? Eu que gosto tanto de falar de Elias, estou aqui remoendo para poder escrever algo sobre Elias, em nome de Jesus. Já foi sobre Ana e agora sobre Elias, para a glória de Deus. E eu quero que seja algo de excelência, assim como foi Ana também. Ana, o segredo da graça e da conquista revelada. Irmãos, temos aqui a passagem do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que vai mencionar um dos momentos mais cruciais na vida de Elias, um dos momentos mais importantes para a sua carreira profética, onde Elias, num grande embate com os profetas de Baal, entre uma oração e outra, Deus responde a oração de Elias, faz fogo descer do céu e consumir todo o holocausto e toda a água que estava sobre aquele holocausto. O povo vibra, o povo clama ao Deus de Israel, se converte dos seus maus caminhos. O povo de Baal se assusta, se apavora com o poder de Deus Todo-Poderoso. E agora eles têm a certeza de que estão perdidos. Elias manda decapitar todos os 850 profetas de Baal e de Azera. Elias sai vitorioso para a glória de Deus. Elias sai dali com o dever de missão cumprida. Mas num dado momento, Jezabel manda um recado para Elias, dizendo que se até no dia seguinte, de acordo com como ele fez com os profetas de Baal, ou seja, todos os seus profetas, ela também faria com ele. Decapitaria Elias, lhe tiraria a vida por causa de tudo aquilo que ele fez lá no Monte Carmelo, o que foi uma grande vergonha para Jezabel. Elias, sem entender, ele fica sem chão, porque o empreendimento foi grande, o sucesso foi maravilhoso, o povo se converteu, todo mundo se voltou para Deus, todo mundo começou a entender que Deus não abandonou Israel. E a resposta disso era uma chuva que começou tão pequenina como o tamanho da mão de um homem. Aleluia! Para que viesse o refrigério sobre aquela terra, para que ela pudesse voltar a frutificar, para que ela pudesse produzir o alimento novamente. Aleluia! Para que a seca deixasse de ser uma realidade sobre aquela terra, mas que pudesse haver novamente o refrigério para a alma daquele povo. Foi grande o empreendimento de Elias, mas ao receber essa palavra, Elias fica temeroso em seu coração e procura fugir da morte. Elias a Berseba deixa o seu moço e vai em caminho de um dia e meio e fica no deserto. Ele pede a Deus em seu ânimo a morte.
Aleluia. Elias teme a sua vida. Elias começa a temer, e o temor é sinal de desespero. É sinal de que a pessoa não tem mais recursos. O pavor tomou conta daquele homem. E agora, o que poderia ser da vida dele? Pois ele era, até então, o único profeta de Israel. Se Elias morre, acabou a boca de Deus sobre aquela terra. Se Elias morre, acabou a profecia, acabou a resposta de Deus. Se Elias morre, não tem mais esperança para o povo. Elias está no deserto, ele vai descansar debaixo de um zimbro. E mal sabe ele que o zimbro é remédio para o seu corpo e para a sua alma. Aleluia. Muitos de nós estamos escondidos apenas debaixo da sombra de alguém. Muitas vezes estamos escondidos embaixo da sombra de algo, de uma denominação, de um emprego, ou de uma pessoa, ou de um parente. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: você está apenas debaixo de um reflexo. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem um remédio para a sua alma. Deus tem um remédio para o seu corpo. Deus tem um remédio para o seu espírito. Deus tem um remédio para te fortalecer nessa noite e te fazer andar sobre esse deserto. Não temas a morte. O zimbro está contigo no deserto. E mesmo que você não enxergue que Deus tem um remédio para você, Ele envia um anjo com um pão quentinho, com uma água fresquinha, ou um pão que desce do céu. É aquele maná maravilhoso. E podemos remeter até Jesus Cristo, o pão vivo que dá sua vida pelos seus filhos. Aleluia! Glória! E ele come desse pão, ele bebe dessa água e volta a dormir. Aleluia! Ser humano é um bicho pirracento, né? Aleluia! O ser humano é um bicho teimoso. O anjo vai lá, cutuca Elias de novo. Elias, levanta, come e anda, porque muito longo é a tua jornada. Aleluia! Irmãos, não é hora de parar a sombra de nada nem de ninguém. Não é hora de se esconder e nem tampouco de pedir a morte. É a hora de você se encher da força do alimento que Deus te dá nessa terra, encher o seu refrigério mediante a sua palavra, porque a palavra é água, a água é palavra, é ela que é refrigério para a sua alma. Ei, toma a postura de homem, toma a postura de mulher de Deus, e segue o teu caminho no deserto, porque é lá no deserto que Deus vai te mostrar a tua vitória. Jezabel pode se levantar para te caluniar. Jezabel pode se levantar para deturpar a tua imagem, para te pintar de patati e patatá. Mas uma coisa eu te digo: a palavra do Eterno está aqui nesse lugar. É ela que te enche, é ela que te move, é ela que te promove, é ela que te coloca de pé e te leva até o Monte Carmelo. Melhor dizendo, o Monte Horebe. É ela. Aleluia! Elias chega no monte, se esconde na caverna e fala: Senhor, não quero mais essa profissão, vou pendurar chuteiro. Aleluia, Pai amado, Deus vivo. Eu fico imaginando Deus lá do seu trono, olhando para aquela caverna, transpondo todas as pedras e contemplando Elias. É, filho.
quer pendurar a chuteira, né? Tu quer parar no meio do caminho. Agora que só está começando, ou você nem começou no ministério, tu já quer pendurar a chuteira. Oh, meu filho, tu está muito fraquinho. Vem cá que eu vou te fortalecer. Vou te mostrar os meus milagres na face dessa terra. Oh, você está muito inexperiente. Deixa eu me revelar para você. Deixa eu falar você. Nesse lugar. Eu vou ter um tete a tete contigo na terra dos viventes. Aleluia. Crente covarde, medroso. Deus não te chamou para ter espírito de temor, mas espírito de coragem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Meu Pai eterno. O Eterno chama Elias para a porta da caverna e diz: Elias, o que tu fazes aqui? E Elias vai dar uma desculpa esfarrapada. Tenho sido muito zeloso com a tua palavra, Senhor. Sou o único profeta da terra, então eu não posso morrer. Não vou continuar a jornada. Dá o teu jeito. Elias, deixa eu te mostrar um negócio. Primeiro passa um vento tão forte e poderoso que começa a fender todas as rochas. E começa a tremer e sacudir o Monte Horebe. Viu? Agora o fogo. E começa a labaredas de fogo lamber todo o Monte Horebe, a chamuscar todas as rochas. E eu acredito que pelo poder daquele fogo, tudo aquilo se cristalizou, virou espelho dentro daquela caverna. E do nada, Deus fala: viu, Elias? Sentiu o fogo? E agora Deus começa a mandar um terremoto e sacudir aquela grande montanha e balançar de um lado para o outro. Elias não consegue nem mesmo se conter dentro da caverna, que começa a tremer. Tudo aquilo começa a sacudir. Uma montanha maciça. E Elias está calado. Começa a dizer: sim, Senhor, estou entendendo. Vi o fogo, vi o vento, fendeu as rochas, e agora o terremoto. O que tu queres dizer com isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa o vento de calúnia, não importa o vento do disse-me-disse, não importa o vento da fofoca, não importa a mentira que levantaram contra a tua pessoa. O que importa é que a brisa do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Está sobre a tua vida. Está sobre ti. Quando olharem para ti, vão ter que ver o grandão da Galileia. Quando olharem para ti, vão ter que ver o que o rei Nabucodonosor viu: o quarto homem da fornalha, aquele que passeia no meio do fogo. Cadê você? Cadê você que crê? Cadê quem acredita? Levanta a mão da glória a Deus. Exalta ele. Glorifica ele. Ele que te levanta, só ele pode te queimar, e quando ele te queima, é para te encher do Espírito. Sinta ele aí. Elias, eu vou despedaçar o coração dos grandes, eu vou
É por você que está aqui nessa noite que Deus mostra todas essas maravilhas. É por você. Na segunda parte nós entendemos que Elias estava bem tranquilo lá no monte, sentado. Quem sabe conversando com Deus, descansando da sua viagem, quando um determinado rei que caiu da janela estava muito ferido e que consultou Baal-Zebub, Deus de Ecrom, agora vai querer consultar o Deus de Israel. E vai mandar 50 homens com o seu general de 50 para falar com Elias. E agora chega um general itigabesco, marrento, e vai dizer assim: olha, homem de Deus, desce porque o rei quer falar contigo. Elias, sentindo as palavras daquele homem, ele teme descer. E ele vai dizer: olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Desceu o fogo do céu e consumiu. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja o teu nome. Pela demora, o rei entendeu e falou: chapa tá quente. Vou mandar mais 50. E aí desce mais um, sobe. E esse é mais abusado ainda. Ele vai dizer assim: olha, homem de Deus, desce depressa, porque o rei quer falar contigo. O outro só disse desce. Esse ainda é mais abusado, disse desce depressa. Olha só. Pensa que está falando qualquer um. Está falando com aquele que carrega o nome do Altíssimo. Aquele que ora e Deus responde. Aquele que restaurou o altar de Israel. Aquele que falou com Deus face a face. O que? Desce depressa. Olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma tu e os teus 50. Chega o terceiro general com mais 50 homens. Olha um montinho de chão queimado aqui, mais um montinho de chão queimado ali. Eu falo: o negócio está feio. É melhor saber falar com o nome de Deus, né? Peraí. Oh, meu Senhor, homem de Deus, por favor, que a minha vida e a vida desses 50 venham a ser preciosas aos teus olhos. Por amor do Deus de Israel, tem misericórdia de nós e vem conosco para que você possa falar ao rei. Oh, vem comigo, meu Senhor. Vem, papai, vem comigo. Vem comigo, por favor. Precisamos de ti. Esse sabe falar. Esse sabe chegar diante do homem de Deus. Aí o anjo vai falar assim: não precisa atender não, desce com esse daí, porque esse daí ele não vai te tacar pelas costas. Esse daí não vai ser traiçoeiro. Esse daí não vai querer te bater, te malhar no meio do caminho. Esse daí você pode ir com ele porque ele tem o temor de Deus na vida dele. Vai com ele. Aleluia. E Elias não mais temeu pela sua vida e foi. E ele falou a verdade: olha, da cama em qual tu subiste, tu não vais descer, porquanto você consultou outros deuses e deixou o Deus de Israel por último, certamente morrerás. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é jovem de Deus. A tua boca tem a palavra de Deus. Se Deus mandou você falar, você vai e fala.
Se Deus não mandou, fica quietinho, continua orando para Deus te dar estratégia. Aleluia! Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não faria, ou tendo falado, não faria? Deus é conosco. Aleluia. Aleluia! Faz-me lembrar também, agora já no Novo Testamento, de uma grande tempestade que teve. Sabe, todo mundo no barco, todo mundo evangelizando, e agora estava no momento de ir buscar Jesus do outro lado da margem. Mas começou uma ventania, uma tempestade, o barco quase virando para um lado, o barco quase virando para o outro, todo mundo atemorizado, e do nada aparece uma figura humana andando sobre as águas. Pedrão, líder da expedição, vai dizer: mestre, se és tu, manda-me ir por sobre as águas ter contigo. E Pedrão vai, ele fala: vem, Pedrão vai. E ele pisa nas águas. E ele fala: é o mestre. E Pedrão começa a andar. E daqui a pouco ele começa a olhar para o vento. Gente, e ele começa a pensar que ele é o maior e melhor nadador de toda aquela região. Pedrão, mais de 30 anos, naquela companhia pesqueira. E ele começa a pensar: olha, isso aqui é água. Como posso eu estar pisando sobre as águas? E assim acontece com muitos líderes. Se esquece de olhar para Cristo, de crer no sobrenatural, e começa a pensar naquilo que conhece, no que o seu conhecimento pode levar. E aí ele começa a se afundar. Se afundar, porque começou a mirar no lugar errado. Ao invés de mirar em Cristo e no sobrenatural, ele mira na água e no natural. Começa a crer na teologia, começa a crer no seu anel de bacharelado, começa a crer nas palavras bonitas, naquilo que toca ao coração do homem e da mulher. Ei, e esquece de que há um Deus nos céus que revela todas as coisas, um Deus que faz o impossível virar possível, e que chama a existência as coisas invisíveis e as que não existem para que sejam. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas também tem uns que têm medo. E agora eu vou encerrar. Mas também tem uns que têm medo de se encontrarem com Cristo. E vão ter com Cristo durante a noite. Até mesmo porque naquela época não era igual à nossa época. O que iluminava as ruas eram algumas tochas espalhadas pelo caminho. Principalmente em Roma. Agora em Israel não se sabe muito bem. E esse que é chamado de Nicodemos vai ter com o mestre. Ele que também é mestre, vai aprender com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Mas o medroso não quer se queimar diante do sinédrio. E ele vai falar com o mestre, ele vai lá e falar com Jesus. Jesus já está meio cansado, começa a falar um monte de coisa, está com um monte de verdade no meio do peito dele, ele não entende nada. Mas uma coisa que nós entendemos, que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, exatamente no versículo 42. Aleluia! Louvado, exaltado é o Cordeiro Santo de Deus. A presença de Deus é notória em nosso meio. Glória a Deus, Senhor. E vai dizer assim o versículo 42: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele,
mas não o confessavam por causa dos fariseus, e para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Nicodemos vai se encontrar com Jesus de noite, porque à noite tudo oculta. À noite ninguém é reconhecido. À noite a penumbra faz com que nós nos confundamos com a figura humana. E Jesus vai dizer para ele: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Só que no original não é de novo. No original é do alto. Nicodemos, necessário você nascer do alto. Necessário você nascer da água e do Espírito. Ele não consegue entender o que é nascer do alto. Como é que ele vai entender o que é nascer da água e do Espírito? Ele pensa que tem que ter um novo nascimento, entrar no ventre da sua mãe para ser uma nova criatura. Jesus vai dizer: olha, o vento assopra onde quer e se ouve a sua voz, e não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está cansado, não está muito afim de dar muito papo, nem de ficar fazendo muita explicação. Jesus taca lá as verdades no peito dele, mas o negócio é: Nicodemos vai ter com Jesus de noite, porque ele tem medo de perder a sua cadeira. Aleluia! Muitos ainda não se encontraram com Jesus de forma verdadeira, porque tem medo de perder a sua fama. Muitos não se encontraram de Jesus verdadeiramente, porque não querem perder o seu sucesso. Muitos não se encontraram com Jesus de forma verdadeira, porque acham que isso é coisa careta. E muitos não se encontraram com Jesus, porque acham que vão ser ridicularizados. Muitos ainda não pregaram Jesus verdadeiro, porque acham que vão deixar de ser pastores de uma grande igreja. Pegue a verdade. Abrace a Jesus Cristo. Muitos sabiam que ele era um discípulo oculto, e ele foi tido como aquele que foi ter com Jesus Cristo de noite. 3 vezes você ouve falar de Nicodemos, e 3 vezes você vai ouvir que ele foi tido como aquele que se encontrou com Jesus Cristo à noite. Covarde, medroso. Mas Deus é aquele que restaura o homem e que coloca o espírito de coragem nele. O espírito que o mundo não pode receber. O espírito que somente aquele que está na presença do Deus eterno pode receber. Somente aquele que tem Deus na sua vida, no seu coração, que nasceu da água, que nasceu do Espírito, que recebeu o batismo com fogo, só esse pode receber. Somente esse. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ai, irmãos, quando eu ouvi isso eu tinha 16 anos. Eu falei: o quê? Tímido não herda o reino dos céus? Espera aí, vamos dar um jeito nisso. Aleluia. E foi dos 16 até os 22 para poder perder a timidez. Foi uma longa jornada. Eu tive que me lançar muito para poder deixar de ser tímido. Mas mesmo tímido, eu nunca neguei uma oportunidade para a glória de Deus. Aleluia. Sempre fui entregue na presença do Deus eterno. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Aleluia, Deus. Vamos orar ao Deus verdadeiro. Porque hoje a única coisa que vai ser perdida vai ser o medo, Aleluia. a timidez, a Glória a fraqueza, Deus. o temor. Aleluia. E não falo do temor em Deus, porque esse você tem que manter. É esse que vai te conduzir à salvação. O temor do Deus eterno. Amém, igreja? Feche os seus olhos e olhe a Deus junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, autor e consumador da nossa fé, o general de guerra, general de batalha.
e poderoso nome, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Glórias a Deus, irmão, que palavra poderosa, hein? Deus falou poderosamente aqui através da vida do nosso diácono Rafael. E é noite, irmãos, é noite de você voltar, é noite de você se apresentar diante do Senhor, porque aquele que uma vez tomou mão do arado e ele para a sua caminhada e ele olha para trás, a Bíblia vai dizer que ele não é rápido de herdar o reino dos céus. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer fazer uma aliança, restaurar na tua vida. Ele quer fazer um conserto. Você que ouviu essa mensagem nessa noite, se encontra desviado do caminho do Senhor, porque parou a sua caminhada. Não me interessa qual é o motivo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ou você que ainda não reconheceu o Senhor de Cristo e quer ir para os caminhos do Senhor nessa hora, vem até aqui à frente, nós estaremos orando pela tua vida. Reconheça o Senhorio de Cristo, ou retorne para os caminhos do Senhor. Não havendo que o Senhor dê uma nova oportunidade, porque é chegado o tempo, já como foi pregado, o Senhor vem buscar a sua noiva. Amém? Quantos que receberam essa palavra nessa noite? Amém. Eu quero aqui agradecer o casal de diácono que veio da matriz, nosso diácono Enéas, diácono Isamar. Muito obrigado pela presença, Michele. Eu conheci naquele dia que você veio aqui buscar o xarope, né? Mas hoje tivemos o privilégio de conhecer seu esposo, dizendo que as portas estão abertas, sentiu um desejo, volte, fique à vontade. Tá bom? Agradecer a vida do nosso diácono Rafael, que foi o arauto do Senhor nessa noite. Eu recebi muito de Deus, irmãos. E a gente precisamos ouvir mensagens dessa forma dentro da igreja, porque a palavra de Deus é que ela arrebenta com o jugo, ela arrebenta com o pecado, ela arrebenta com toda a consciência humana, todo achar, tudo aquilo que leva o povo para o engano. E eu recebi muito de Deus aqui nessa noite. Agradecer ao nosso pastor Celso. Muito obrigado, pastor Celso. Como abrilhanta, né, o som de um instrumento num culto, né? Muito obrigado, tá, Enéas? Agradecer a todos que aqui estão. Direito, estava com saudade. A irmã Ana Carla, prepara o